Oi, gente! Vamos dar continuidade à nossa aula sobre miomagneto. Para quem ainda não assistiu a primeira parte, volte lá para você entender melhor os próximos passos sobre esse equipamento. Espero que quem viu essa aula tenha gostado e que, se tiver ainda algumas dúvidas, mande para gente ir respondendo. Antes de dar continuidade à nossa aula, eu gostaria de passar algumas instruções que eu considero importantes para o uso do equipamento. Primeira, o prazo de validade do equipamento. Não é no tempo que a gente vai analisar isso, é no uso do equipamento. E como eu sei que aquele equipamento já perdeu a validade? Quando o elástico começa a ficar sem muita elasticidade, sem muita tensão. Sabe quando ele começa a ficar mascadinho? Assim, nesse momento, ele não vai ter o efeito que a gente espera, ok? A segunda é sobre o tamanho. Surgem muitas dúvidas a respeito do tamanho. Esse tamanho é para estar com a idade e tal. Gente, o tamanho, você pode usar com o mesmo paciente vários tamanhos. Depende do seu objetivo. Por exemplo, uma criança de 3 anos, eu posso usar o tamanho G do pescoço aos pés. Esse mesmo tamanho que eu uso com uma criança de 3 anos, eu posso usar com uma criança de 10 em outro local, que é na cintura escapular e mãos. Outra possibilidade, uma criança maior ou um paciente maior, eu posso usar 2 tamanhos ao mesmo tempo. Por exemplo, eu posso usar do quadril aos pés e o outro tamanho, que é o G ou o extra G ou o GG, eu usar do pescoço às mãos. Se eu quiser trabalhar o corpo todo, membro superior e membro inferior. Então, a gente tem que estar atento para esse ponto, para a gente não vincular o tamanho à idade, tá? Por isso que eu sempre sugiro vocês terem o kit, porque com o kit vocês vão ter essa possibilidade de aprender a praticar o uso do miomagneto. E vocês vão usar com todas as idades, tá bom? Outra coisa, às vezes durante a terapia, vocês vão ver um vídeo de uma criança que eu estou usando no pescoço aos pés, tá? Então, chegou numa parte da terapia, numa fase ali, que o estímulo nessa região do pescoço estava já assim muito forte, ele começou a ficar incomodado, tá bom? Aí o que eu fiz? Peguei, tirei a alça, as 2 alças maiores do pescoço e coloquei na cintura escapular. E ele continuou fazendo o exercício, que é num circuito, tranquilamente. Então, assim, não fica preso a uma estrutura só. A gente tem que ficar atento para o movimento e para o objetivo que você deseja alcançar. Outro ponto importante que eu fico batendo na tecla é sobre a higienização do equipamento ou dos equipamentos, né? No caso, a gente está falando do miomagneto. Gente, ele é lavável. Então, você pode lavar o miomagneto quantas vezes você quiser. Como que você faz? Você pega o equipamento, passa um sabão neutro, tá? Ali, rapidinho, tá? Faz isso, sacode, tá? E depois que ele tiver lavado, já enxagou, você vai secá-lo assim. Eu faço isso na pia do banheiro do meu consultório. Então, você põe ele para secar, tá? Deixa ele escorrer, ou vem com uma toalha, ou um papel toalha, né? Tira o excesso de água e deixa ele secar. Ele tá limpo novamente. Eu acho muito importante, gente, essa questão da limpeza. Porque hoje as mãos, né? A gente tem que estar higienizando as mãos, isso tudo. Aliás, eu sempre tive esse cuidado.
vocês veem que os equipamentos suspensos, os meus equipamentos, os equipamentos da Standard, a gente sempre pensou nisso. O revestimento nas cordas, eles são revestidos com uma mangueira plástica para justamente facilitar a higienização, tá bom? Então, vamos aí ficar atento com esse detalhe. Então, agora eu quero fazer uma demonstração para vocês sobre o uso do miomagneto nos membros inferiores. Quais as possibilidades que a gente tem de fazer o uso do miomagneto nos membros inferiores, ligando com outras estruturas corporais, ou seja, com as estruturas superiores, com o quadril, tá? Então, a gente vai ver agora essa pequena demonstração. Mais uma vez, eu quero, né, deixar claro aqui para vocês a questão das alças, dos ajustes, tá bom? Então, a gente vê aqui, tá? Então, eu já vou para o pé, colocando a alça média na planta do pé, tá? Então, olha só, lembra que ontem eu falei com vocês sobre a folguinha que tem que ter para o botão de ajuste não ficar aqui, gente, ó, de jeito nenhum, tá? Não aperta e puxa o elástico, tá bom? Então, o que você vai fazer? Você vai ajustar, tá? Aqui. A alça menor, você vai colocar, eu vou escolher colocar no hálux, para fazer a extensão do hálux, para ativar ainda mais a dorsiflexão dos pés, que é o que a gente quer, tá? Aqui eu tô ajustando. Pronto. Ajustei. Ah, olha só. Eu ajustei, mas na hora que eu fui fazer aqui a tração na parte para colocar no pescoço, é onde eu escolhi, eu vi que aqui tá tendo uma folguinha, tá vendo? Não pode não, tá? Então, vamos ajustar aqui novamente. Para o elástico, quanto mais ele ficar bem ajustado, gente, melhor vai ser a ação do equipamento. Aí, agora sim. Olha só. Vai sobrar aqui um pouquinho, não é? Para não ficar batendo no pé, eu ponho aqui, ó. Tá bom? Olha só, agora eu vou levantar. Ó, olha a tração que o miomagneto tá dando. Então, aqui, gente, é uma diferença tão grande de uma perna para outra que vocês podem fazer esse teste com vocês. A perna, ela sobe mais leve. A flexão é mais suave, ela não é tão pesada igual aqui, ó, que eu tenho que fazer mais esforço, tá? Então, o que que as crianças, né, normalmente dizem para mim? Ah, dá vontade de pular. Por que que dá vontade de pular? Porque o elástico, ele faz a tração e puxa a musculatura para fazer o movimento. Então, aqui, ó, tá vendo? Ó, fica mais leve. E aqui eu tenho esse movimento de tração, tá? Que tá trazendo o pé para dorsiflexão, que impede a criança de fazer o posicionamento na ponta dos pés, né? Fazer a flexão plantar. Tá ok? Então, isso aqui vai ajudar a fazer a dorsiflexão. Ok? Aqui. Ah, e aí como que eu faço? Eu posso usar os dois? Deve usar os dois miomagnetos. Eu tô aqui usando um para fazer a demonstração. Então, como eu disse ontem, a gente pode fazer, ajudar o equipamento, né, a funcionar melhor, fazendo, subindo, descendo, né, a escada de banquinhos, pisando em texturas diferentes, tá? Aí você vai combinando aquilo que você acha importante e necessário no tratamento. Então, daqui, gente, eu falo assim, ah, mas agora eu não quero no pescoço. Quando que eu vou usar no pescoço e pé?
Quando a criança tem quando o paciente tem esse problema da dorsiflexão, e também a cabeça é mais em hiperextensão. Então, o que acontece aqui? Eu estou fazendo a ativação do pescoço mais para flexão aqui, tá? Para a criança olhar mais para baixo. Então, eu faço eu fico de olho nesses detalhes, quando a criança é mais dispersa, quando ela não percebe muito onde que ela está pisando. Então, eu uso no pescoço, tá bom? Ah, tá bom, a criança cansou e eu quero tirar o miomagneto. Não tira de cara, não. Passa a alça maior para cintura escapular. Olha só aqui, ó. Vou fazer de costas aqui. Viu, gente? E aqui, cruzei. Aqui já é outra informação. Eu tô dando a mais estabilidade na cintura escapular e no ombro, tá? Aqueles pacientes que têm mais rotação interna de húmero, né, de ombro, que são mais cifóticos, é muito bom você fazer o uso dessa maneira, tá bom? Com os dois. Ah, tá bom, mas aí eu não quero, ele não aceita, por enquanto ele não aceita nem pescoço, nem cintura escapular, mas eu quero usar no pé, para posicionar a planta do pé. Então, vamos lá. Nós temos outra possibilidade, tá? Nós vamos colocar no quadril. Tá bom? Só que quando chegou aqui no quadril, a tensão dele diminui, não é? Porque aqui estava mais alto, então a tração estava adequada. O que eu vou fazer? Pegar o botão de ajuste, puxar, dar mais tração para não perder esse movimento aqui da dorsiflexão. Então, você vai colocar os dois, tá? Se eu quero mais essa flexão de joelho, eu vou colocar nessa posição aqui no quadril. Então, eu vou fazer a mesma coisa, vou pegar o meu magneto, vestir, quadril, ó, então vamos lá. Tá? Ó, vou aqui ajustar. Na verdade, gente, eu falo quadril, mas ele está na região abdominal, né? Que ajuda na flexão de quadril, porque eu estou colocando na região anterior. Bom, ajustei aqui, tá? Agora eu vou pro pé. Coloco, igual coloquei o outro, na planta do pé, tá? Porque eu quero a dorsiflexão. Coloco no hálux, porque eu quero a extensão para ativar essa dorsiflexão, tá? Um detalhe importante. Ivana, onde que vai ficar esses botões? Mais para o lado, mais para fora ou mais para dentro? Gente, veja bem. Se a criança, se o paciente já tem um pé pronado, você vai colocar o botão mais para fora para impedir que ele faça mais essa pronação. Então, quando eu puxo, eu já tô sentindo aqui, estão vendo? Eu puxei o botão para fora. Então, isso evita essa pronação do pé, tá ok? Então, aqui eu tô puxando para fora. E aí, você vai colocar os botões de acordo com a necessidade do posicionamento do pé. Se é inversão, você vai pôr mais para dentro ou no meio do pé. Ou se é eversão, você vai colocar o botão mais para fora, tá? Resumindo, tá virado para dentro? Então, põe o botão para fora,
para ele fazer a tração para cá. Tá virado muito para fora, você vai alinhar e puxar o botão mais para dentro. Ou o pé é um pé que não tem muita pronação, muita inversão, deixa ele mais na diagonal, mais centralizado. Tá bom? Então, estamos aqui, ó. Tá? Eu tô sentindo aqui meu joelho mais leve, meu joelho não tá sobrecarregado, tá? E fazendo mais movimento de flexão. Tá bom, vamos imaginar, eu quero a dorsiflexão, mas meu paciente, ele anda mais, paciente que anda com base alargada e com muita hiperextensão de joelho, tá? Então, você tem essa opção também de ser dessa maneira. Quando eu quero trabalhar mais a extensão, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, tá? O meu magneto nos extensores, nos glúteos. Que pacientes são esses? São aqueles pacientes que têm muita rotação interna e flexão de quadril. Então, vamos lá. Vou tirar aqui. Então, nesses casos, com o paciente, assim como eu descrevi, nós vamos agora mudar o local. Continua lá no pé, tá? Fazendo a dorsiflexão, a extensão do hálux. Aí, eu venho aqui e visto, virando ele para trás, tá? Aí eu vou ajustar o botão e colocar nos extensores, mais aqui, ó, nos glúteos. Tá bom? Pego o outro, faço a mesma coisa. Ajusto aqui, tá? Ele vai cruzar aqui na frente, tá, gente? Eles vão cruzar e eu vou ajustar para ficar bem rente aqui nos glúteos. E aí eu já diminuí aqui, acabou. Eu já não tenho aquela força de flexão de joelho aqui mais, tá? Eu já não tenho. Eu tenho muito mais aqui essa ativação nos extensores, tá bom? Então, vai depender muito, nesses casos, do tipo de situação que o seu paciente está. E aí a gente vai mudando. Gente, olha só, quando a gente vai usar o miomagneto, vocês vão ver que vocês vão aprendendo a colocar, a analisar, a ver como que a quantidade de tração, de ajuste, tudo isso é prática, tá? Isso vai ajudar muito também a vocês saberem analisar o movimento, ok? Então, eu quero mostrar para vocês também uma outra maneira de usar o miomagneto para evitar a flexão plantar, ou seja, a marcha na ponta dos pés, tá? Então, nós vamos colocar o miomagneto, eu vou usar no pescoço, tá, gente? Normalmente, para mim, eu me sinto mais confortável fazendo esse uso no pescoço, tá? Então, eu vou pegar a alça média, colocar nos dedos do pé, ajustar, a alça menor no hálux, para eu conseguir aqui ganhar mais a flexão dorsal do pé. Por que eu coloquei aqui? Porque aqui é a inserção dos extensores longos dos dedos que faz a flexão dorsal do pé, tá bom? Então, ele ainda é mais potente, mais forte do que quando eu coloco o miomagneto, a alça média, no meio do pé. Então, eu uso muito também esse tipo de ajuste, tá? Por que
às vezes eu alterno? Porque alguns pacientes não toleram esse tipo de ajuste porque ele é mais intenso, tá? Mas a gente sente na hora que coloca que por causa dessa flexão dorsal e por causa da tração, o peso vai pro calcâneo. Então, ajuda bastante nessa marcha na ponta dos pés. Agora a gente vai colocar no outro lado. Como eu disse para vocês, é importante, né? Os dois, o uso dos dois. Então, ó, extensor longo dos dedos. Vou ajustar aqui no hálux para fazer a extensão do hálux, tá? Aí eu vou usar aqui. Olha, vocês podem ver que o meu pé, eu sem fazer força nenhuma, ele já tá transferindo o peso para trás, tá? Então, eu posso usar, gente, ó, essas alcinhas às vezes, dependendo do tamanho, fica arrastando. Então, é aquilo que eu falei com vocês. Vamos pegar essas pontinhas e prender aqui no elástico, tá? Agora, olha só. Aqui, gente, para usar no pé, vou repetir mais uma vez. Ou pode ser no pescoço, tá? Dependendo da necessidade do paciente, ou na cintura escapular, como eu já expliquei para vocês, tá bom? Ou na região do abdômen, no quadril, ok? Aí vocês vão avaliar o que fica melhor naquele paciente que vocês forem usar dessa forma. Então, gente, esse que eu acabei de usar, esse meu magneto que eu acabei de usar, é o GX, é o Extra G, tá? Que deu pra eu colocar do pescoço ao pé, do quadril ao pé, tá? Lembrando que esses dois elásticos é que compõem um miomagneto, ok? Agora a gente vai ver um miomagneto menor, que é o G, o tamanho G, que eu vou colocar nos pés e no joelho, tá? Para também esse tipo de paciente que anda na ponta do pé, ok? Então, não só para esse paciente, né, gente, mas para melhorar o movimento da marcha de alguns pacientes, o equilíbrio, as reações de equilíbrio. Então, eu posso usar um menor, tá? Que não precisa ser necessariamente do pescoço aos pés, da cintura escapular aos pés, do quadril aos pés. Isso vai depender muito da sua avaliação e de como que seu paciente vai reagir com o equipamento, tá? Então, aqui eu vou colocar primeiramente eu vou colocar igual eu coloquei o outro, né? O outro tamanho no meio do pé. Eu quero a dorsiflexão. Aí eu vou fazer aquele mesmo posicionamento, tá? No hálux. Tá? Vou fazer aqui a tração. Vou colocar o botão de ajuste para onde? Para frente, porque eu quero a flexão de joelho associada com a dorsiflexão do pé. Olha só, eu dei uma tração aqui sobre esse tanto aqui ainda. Então, se eu quiser mais tração, eu vou puxar, tá? O botão. Vou posicionar, sobrou, para não ficar batendo, dobra, tá? Tá aqui colocado outro miomagneto nessa posição, tá? O tamanho G. Então, gente, eu vou colocar o outro aqui, né? Para vocês verem novamente. Então, eu vou calçar aqui. Gente, lembrei de um detalhe aqui, super importante. Cuidado com isso aqui, ó. Alça torcida, tá? Alça torcida próximo do botão de ajuste. Não vai acontecer nada, tá? E às vezes eu vejo em aula o pessoal usando, ai, Ivana, não tá acontecendo nada. O elástico tá torcido. Então, certifiquem que o elástico não tá prendendo o botão de ajuste. Fazendo isso aqui, ó. Enrolando, tá? Então, ó.
Tá livre. Primeiro eu vou colocar aqui planta do pé. Hálocos novamente. Tá? O botão, vamos pensar nisso, na questão do posicionamento do pé, se o pé tá pronado, se o pé tá mais supinado. Então, isso tudo a gente vai ver, tá? Se o pé tá virado para dentro, vamos colocar mais o botão para fora, tá bom? Porque é o elástico que vai puxar o pé. Ah, eu posso colocar primeiro o joelho e depois colocar o pé? Pode. Não tem problema nenhum. Aqui então vamos lá ajustar. Ajustou. Ah, eu tô achando que não tá puxando muito. Vamos lá puxar mais um pouquinho. Sobrou. Prendeu aqui. Pronto. Tá pronto o outro miomagneto tamanho G. Então, mesmo que o paciente, como é o caso do hemiplégico, gente, que tem um problema mais de um lado que do outro, a gente vai usar só de um lado? Não, a gente vai usar os dois para aquele motivo que eu falei com vocês, que é trabalho de estabilidade, de simetria, de estar integrando os dois lados do corpo. Ok? Então, não façam isso de usar só um lado. Usem sempre os dois miomagnetos. O miomagneto, gente, ele é mais do que um equipamento só para colocar, para ver o efeito dele. Não, ele nos ensina a ter um olhar clínico sobre o movimento, sobre posicionamento, sobre função. Então, assim, eu vou incentivar, estimular vocês a usarem o máximo que vocês puderem, não só do jeito que vocês viram aqui, tá? Às vezes tem um movimento diferente que vocês querem testar, não fiquem com medo, com receio não, arrisquem. Vejam, se estiver funcionando, se a estrutura estiver bem posicionada, se o movimento estiver de acordo com aquilo que você espera, vocês vão arriscando cada vez mais e tentando novas possibilidades. Então, a gente vai encerrar essa aula e se vocês tiverem mais dúvidas a respeito do equipamento e se tiverem ideias sobre ele, mande pra gente que a gente dá continuidade a esse assunto que eu considero muito importante e que eu gosto muito.